Olá, eu sou Luciene Duarte, bem-vindo ao nosso canal Psicólogo em Sua Casa. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é o estresse e como podemos minimizá-lo. O estresse é uma reação natural que o nosso organismo tem frente às situações que passamos que para nós soa como ameaçadora ou que nos causam medo. Diante dessas circunstâncias, existe uma descarga de adrenalina muito intensa em nosso organismo, mudando todo o funcionamento tanto do nosso corpo quanto da nossa mente. Nesse momento, nós entramos como se fosse numa reação de alerta, né? O nosso organismo ele fica no estado de muita tensão, modificando todo o seu funcionamento, como se nós fôssemos ou fugir de uma situação que nos causa muito medo, ou como se nós fôssemos enfrentar aquela situação que nos ameaça e nos causa muito medo. Então essa situação de alerta é como se ela nos preparasse para uma reação de luta ou de fuga a uma situação que nos ameaça ou que nos traz medo, né? Então dessa forma ele se prepara para enfrentar essa situação através dessa descarga de adrenalina que modifica esse funcionamento do nosso corpo e também da nossa mente no momento em que a gente se sente estressado. Como que é essa mudança? Essa fase inicial nós chamamos de reação de alerta, uma fase inicial de alerta onde a boca pode ficar seca, as mãos e pés suados, causando sudorese também pelo corpo, dor de estômago, dor de cabeça, batimentos cardíacos acelerados, uma agitação muito forte no corpo e na mente. Então dá uma sensação grande de mudança no nosso organismo e ficamos muito ligados, muito tensos, né? Muito diferente de estarmos relaxados. Se permanecemos por mais um tempo nessa situação, nós entramos numa fase que chamamos de resistência, onde os sintomas físicos e emocionais eles ficam um pouquinho mais comprometidos. E nesse momento já existe uma dificuldade na concentração, né, uma dificuldade em prestar atenção nas coisas, problemas de pele podem aparecer, insônia pode aparecer, uma irritabilidade excessiva. Então sintomas mais incomodativos podem surgir aí. Nessa fase, a pessoa ela pode tanto sair fora da reação de estresse, indo para um momento de recuperação, né? Ou seja, buscar uma situação que a faça ficar mais relaxada, mais tranquila, menos nervosa, menos tensa, ou ela vai permanecendo nesse estado de alerta mais constante e o organismo vai entrando numa fase que a gente chama de exaustão. E é nessa fase que o estresse ele se torna realmente negativo, trazendo comprometimentos tanto físicos quanto emocionais, prejuízos mesmo para a gente, mais significativos, como por exemplo, falta de vontade de trabalhar, a pessoa não consegue ir trabalhar, pode desenvolver uma depressão, uma ansiedade generalizada, um desânimo constante. Em termos de doenças, pode desenvolver aí úlceras, problemas de pele mais prolongado, né? Insônia, má alimentação, enfim, uma série de outros sintomas que nos comprometem mais, com mais possibilidade de adoecimentos até mais sérios. Então, o estresse, em algum momento, ele pode ser positivo em nossa vida, porque nessa fase de alerta ele nos faz ficar mais ligados, mais agitados, às vezes pode promover uma produtividade melhor no trabalho, né? Nos relacionamentos, aquela coisa mais agitada, mais resolutiva, ok. Mas se permanecemos por muito tempo num estado de alerta no nosso organismo, lembrando que esse estado de alerta produz um funcionamento diferente do seu habitual, né? Onde ele fica mais tenso, onde ele fica mais preocupado, onde tudo aqui dentro funciona de uma forma muito mais exagerada, né? Então com isso a situação de tensão provoca mais preocupação, mais dores, dor muscular, tensão, enfim. Se isso fica muito prolongado, aí realmente esse estresse passa a ser negativo, trazendo para nós adoecimento, sofrimento, tanto mental
quanto físico e nos relacionamentos também trazendo sérios prejuízos. Então, essa reação de estresse a gente precisa de entender bem, porque sempre estamos ouvindo falar e nós também falamos, nossa, estou tão estressado hoje, né? E a gente ouve ao nosso redor as pessoas sempre estarem falando sobre isso, mas é importante nós sabermos mesmo administrar e entender esse estado dentro da gente. A vida não é fácil, é muito desafiante e vários fatores motivam mesmo essa reação, tanto fatores externos quanto fatores internos. Então podemos citar como fatores externos o trabalho, relacionamento com as nossas lideranças ou chefes, que nem sempre são relacionamentos fáceis, relacionamento com nossos colegas, o tipo de trabalho que nós temos, muitas vezes por si só pode ser um trabalho muito desafiante, com muita pressão, levando reações de estresse, qualidade nos nossos relacionamentos amorosos, familiares, problemas financeiros, enfim, né? Então uma série de problemas aí, a visão geral da vida de cada pessoa, isso tudo pode ser um fator gerador de estresse. Fatores internos, eu estou falando de características de personalidade. Então tem pessoas com tendências mais ansiosas, que querem ter o controle de tudo, né? Pensam demais no futuro o tempo todo, pessoas com tendência perfeccionista, que têm um medo grande de errar e querem fazer a coisa sempre 100% muito correta, isso pode ser um gerador de estresse. Pessoas com pouca flexibilidade nas situações, seja de trabalho ou nos relacionamentos, que querem que as coisas só saiam à sua maneira, na sua medida, né? Na verdade, esses são comportamentos que muitas vezes não respondem bem à realidade e quando muito presentes na vida da gente, eles não se encontram de uma forma equilibrada, gerando muitas preocupações, muitas aflições, né? Então a gente precisa de repensar esses fatores aí, como que eles estão presentes em nossa vida. Como então podemos minimizar as reações de estresse? Na verdade, eliminar é muito difícil, né? É tudo muito desafiante o tempo todo, a vida tem muita pressão, mas a gente pode saber lidar com essas situações sem a gente se deixar levar, sem a gente adoecer. Então, em relação às características internas de nossa personalidade, a primeira coisa que a gente precisa é buscar o autoconhecimento e tentar ter mais clareza e discernimento de algumas condutas, de algumas tendências que a gente tem, que são mais desfavoráveis a uma vida saudável, serena, tranquila, né? Do que favoráveis, que, né, podem estar nos trazendo aí prejuízos. Então a gente precisa se conhecer e tentar buscar o equilíbrio. Então, por exemplo, a tendência ao perfeccionismo, né, tentar trabalhar isso, o comportamento ansioso, trabalhar mais o momento presente, controlar mais os pensamentos do futuro, tentar aceitar as coisas que não estão sob o nosso controle. Outro ponto importante, ao nos conhecermos mais, buscarmos relacionamentos, buscarmos trabalhos que vão mais de encontro com a minha natureza, com aquilo que combina comigo. Problemas sempre vão existir, situações ameaçadoras sempre vão estar presentes, mas a questão também é a gente buscar aceitação com o que não está sob o nosso controle, né? Com as questões que a vida impõe para nós, que faz parte. Então buscar uma serenidade, uma tranquilidade, uma aceitação para lidar com esses momentos. Então, em relação aos fatores externos, eu acho que entra um pouco isso aí que eu acabei de falar realmente, que é buscarmos fazer escolhas mais compatíveis com o que vai de encontro conosco mesmo, né? E buscar uma aceitação com aquilo que não está sob o nosso controle. Outra coisa importante, procurar trabalhar nosso corpo físico, né? A gente já ouviu muito falar que mente sã, corpo são, e da mesma forma, corpo são também contribui para uma mente sã. Então, trabalhar uma boa alimentação, exercício físico, trabalha muito essa descarga de adrenalina numa coisa que é saudável e favorável para a gente, né? Trabalhar terapias que tragam um relaxamento dos nossos pensamentos, que às vezes a gente tem uma mente muito acelerada, pensando o tempo todo em tudo, não se dá aquele momento
de tranquilidade. Então, trabalhos de meditação, trabalhos que busquem uma respiração, da gente se concentrar mais no momento do aqui e agora, isso tudo nos auxilia a trabalhar essa alternância, né, de estresse com serenidade, de agitação com serenidade, que isso é importante também. Bem, o intuito desse vídeo foi falar um pouquinho o que é o estresse, os sintomas, o que podemos fazer para minimizar, né? Se você gostou, dê o seu like lá e em outros momentos eu vou estar trazendo outros assuntos para aumentar o nosso conhecimento sobre a nossa saúde mental.